Vamos analisar agora o código desenvolvido para a tela de controle do frete. Tá? Então aqui no pacote com.t2tirp.vendas.cliente eu tenho a tela frete grid, né? A classe frete grid. Ok? Eu tenho aqui alguns botões, um edit, um insert button, um edit button, um delete button, reload button, um save button e uma barra de navegação. Tá? Todos esses botões estão vinculados a esta grid. Tá? Nessa grid eu tenho aqui alguns lookups, tá? Que no caso aqui é o lookup da transportadora. Eu tenho aqui também um lookup da venda. Tá? E aqui no responsável pelo frete eu tenho um combo column, tá? Onde o domain ID desse combo box é o domain responsável frete. Tá? Então, como nós já vimos anteriormente, esses domínios eles são definidos aqui na classe menu do pacote com.t2tirp.padrão.cliente. Tá? Então aqui eu tenho a definição do domínio responsável frete. Tá? Então eu passo aqui como parâmetro o nome desse domínio, o parâmetro do construtor aqui da classe domain. Tá? Então eu tenho aqui duas opções, que é a opção 1, no caso é o domínio, aliás, o frete é por conta do emitente, tá? E o valor 2 é o frete por conta do destinatário. Tá? Então aqui nós temos a definição do domínio responsável frete, lembrando também que é necessário acrescentar, né, incluir desse domínio no objeto domains. Tá? Então o OpenSwing busca desse objeto domains, os domínios que foram definidos aqui nesta classe. Ok? Bom, então, analisando aqui o código-fonte, nós temos aqui a criação de 4 objetos, tá? Que é um lookup controller da transportadora, também o lookup controller da venda, temos o lookup server data locator também da transportadora e o lookup server data locator da venda. O construtor dessa classe recebe como parâmetro um venda grid, um frete grid controller, tá? Que está também dentro do pacote com.t2tirp.vendas.cliente. Então eu tenho aqui a classe frete grid controller. Esse controller é o controller da grid, tá? Então eu vou setar aqui o atributo setController para o controller que foi informado no parâmetro e também o grid data locator. Logo depois eu tenho as configurações do lookup da transportadora. Esse lookup da transportadora, essa configuração do lookup da transportadora é idêntica ao que nós já vimos anteriormente nas telas de venda e orçamento. Tá? E aqui nós temos agora o lookup da venda. Tá? Esse lookup da venda nós ainda não tínhamos visto. Então o VO é o venda cabeçalho VO. Aqui tem a definição dos seus atributos, né? Os atributos que serão mostrados lá na janela de lookup. Temos aqui o método, né? A action que realizará a importação da venda e a action que realizará a validação da venda. Tá? Essas duas actions estão aqui no pacote com T2TIRP Vendas Servidor. Tá? Então eu tenho aqui o valida venda e da mesma como nós já vimos anteriormente, da mesma forma que foi feito lá nos outros validadores, foi feito aqui também na venda. Tá? Então ele busca o valor que foi informado lá pelo usuário e verifica se existe esta informação no banco de dados. Tá? Caso exista essa informação, ele vai preencher com os dados daquela venda ali no lookup. Caso não exista, ele vai emitir uma mensagem para o usuário. Outro método que nós temos é o método, aliás, a outra action, né, que nós temos é a action que importa os dados da venda, que é o importa venda action. Tá? Então ele vai buscar todas as vendas que estão cadastradas no sistema e mostrar na janela de lookup, tá? Para que o usuário selecione a venda que será vinculada a este frete. Ok? Eu tenho aqui o método getGrid1, onde ele vai retornar para a gente a grid control 1, que é a grid
que o usuário visualiza os dados do frete, tá? Os fretes que estão cadastrados. Bom, aqui no Frete Grid Controller, eu tenho a criação aqui de alguns objetos, que é o Frete Grid, tá? Tenho aqui também uma string que representa, né, que identifica o nome da action lá no servidor. Nesse caso, a action é o Frete Grid Action. Então, aqui no lado do servidor, eu vou ter a classe Frete Grid Action, tá? Aqui eu tenho a definição do nome desta action no método getRequestName. No construtor desse controller, eu também adiciono essa janela de frete à janela da aplicação principal, né? No caso, ao MDI Frame. Temos o método loadData. Esse método loadData ele vai ser executado assim que você instanciar essa classe, né, esta tela, já que o método autoloadData está marcado como true, ok? E também é quando o usuário clicar aqui no botão de reload ou quando o usuário mudar o bloco aqui de visualização dos dados dos fretes, ok? Bom, então aqui no método loadData eu insiro aqui um parâmetro que é a ação que será executada, no caso é uma ação de load, tá? E realizo a requisição para o servidor. Então aqui no servidor vai ser executado o método load. No método load eu vou buscar todos os fretes cadastrados no sistema, tá? E vou retornar com esses dados lá para o lado do cliente. Logo depois eu tenho o método insertRecords, tá? Esse método vai ser inserido quando? Vai ser executado quando? Quando o usuário deseja inserir um novo registro, um novo frete, ele clica aqui no botão de insert, o sistema vai habilitar, vai incluir uma nova linha na grid e habilitar os campos para que o usuário informe os dados. Depois que o usuário informou os dados, ele vai clicar no botão de save, tá? Então, ao clicar no botão Save, será executado o método InsertRecords. Eu vou incluir aqui alguns parâmetros, né, criando um objeto HashMap. O primeiro parâmetro é a ação que será executada e o segundo parâmetro é um ArrayList com os objetos que serão inseridos, ok? Logo depois, eu faço uma requisição para o servidor, tá? Então, o servidor identifica, né, que é uma ação de insert, ele busca os objetos que serão incluídos, tá, e realiza a inclusão desses dados no banco de dados. Ok? Logo depois eu tenho o método updateRecords, tá? Então, da mesma forma que foi feito aqui no método insert, eu vou informar aqui um parâmetro, tá? No caso agora a ação a ser executada é uma ação de update e informo mais dois outros parâmetros, que é os objetos antes das alterações e os objetos já alterados, tá? E realizo a requisição para o servidor. Então aqui no lado do servidor eu vou buscar os objetos que serão alterados e vou realizar essas alterações lá no banco de dados, ok? E finalmente tem o método deleteRecords, tá? Então no método deleteRecords eu vou informar aqui o parâmetro ação como uma ação de delete, vou informar os objetos que serão deletados e realizar a requisição lá para o servidor, tá? Então ele vai identificar que é uma ação de delete, vai buscar os objetos que serão excluídos e realizar as devidas exclusões lá no banco de dados, ok? Bom, na tela de frete nós também não temos uma tela de detalhe, tá? Então o usuário ele realiza todos os procedimentos referentes ao frete nesta mesma tela, tá? Então as consultas, as alterações, as exclusões são feitas numa mesma tela, ok? Bom, então dessa forma nós visualizamos todo o código fonte da tela Frete Grid.